Podemos começar. Então, boa noite a todos. Boa noite, Renato. Boa noite, Rosa. Boa noite, Sami. Uma alegria enorme tê-lo aqui conosco, pai do direito sistêmico. A gente faz muito aqui em sua homenagem e é uma felicidade enorme tê-lo aqui. Eu passo agora a palavra para o Renato. Boa noite a todos, boa noite Hamilton, boa noite Alice, Sami, todo mundo. Como sempre, um grande prazer estar nesses encontros aqui às terças-feiras. Então, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert, O Amor do Espírito, e nós paramos no tema Ajudar sem Julgamento, e quem vai fazer a leitura hoje vai ser a Rosa. Pode começar, Rosa, por favor. Ok. Ajudar sem julgamento. Relações familiares unem o que antes estava separado. Nesse sentido, está a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. O que impede essa reconciliação é a diferenciação entre os bons e maus membros da família, tal como fazem muitos ajudantes sob a influência de sua própria consciência e de uma opinião pública que está presa dentro dos limites dessa consciência. Quando um cliente se queixa de seus pais, das circunstâncias de sua vida ou do seu destino, e o ajudante simplesmente adota essa visão do cliente, está mais a serviço do conflito e da separação do que da reconciliação. A ajuda a serviço da reconciliação o ajudante antecipa em sua própria alma o que o cliente ainda precisa realizar. A quinta ordem da ajuda é, portanto, o amor a cada ser humano. Não importa o quanto essa pessoa seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre seu coração para o outro e o cliente se torna parte dele também. Aquilo que se reconciliou em seu coração também pode se reconciliar no sistema do cliente. A desordem da ajuda aqui seria o julgamento dos outros, que geralmente é uma condenação e a indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda, não julga. Ajudar para além do bom e do mal. Algo mais é importante em relação à ajuda. Tão logo tomemos partido, não podemos mais ajudar. Por exemplo, se nós tomarmos partido do outro contra seus pais, contra o seu patrão, contra a sociedade malvada, ou não importa o que seja, não poderemos ajudá-lo mais. Existem situações onde tomamos partido instintivamente. Por exemplo, quando alguém fala de incesto, de abuso sexual, de estupro, de um pai agressivo ou de um parceiro agressivo, instintivamente ficamos do lado da vítima e contra o ofensor. Entretanto, fazendo isso, perdemos nosso chão. Só quando todas as pessoas envolvidas são igualmente respeitadas com seu destino especial e seus emaranhamentos, quando podemos permanecer no amor maior perante eles, não no amor da compaixão, mas no amor que reconhece o todo como ele é, somente então podemos ajudar. Assim, os movimentos profundos da alma são possíveis, reconciliando o que estava antes em conflito. Portanto, esse é o aspecto importante aqui, que reconheçamos que a diferenciação entre o bom e o mal é um obstáculo importante para a verdadeira ajuda. Quando renunciamos a essa diferenciação, estamos no nosso íntimo a serviço da reconciliação, a serviço da paz. Esta é a verdadeira ajuda. Ajudar sem lastimar. Quando um cliente reclama de alguma situação de sua infância, o que ele está realmente fazendo? Ele deseja que tivesse sido diferente do que foi. O que acontece no ajudante quando ele sente pena do cliente? Ele também deseja que tivesse sido diferente.
Com isso, ambos estão cortados da realidade como ela foi. O que foi se transforma numa fonte de força quando se reconhece o passado e se concorda com ele como foi. Quem reclama perde essa força. Então, o que aconteceu foi em vão para ele. Portanto, como ajudante, concordo com a situação do cliente, exatamente como é ou foi, sem nenhum pesar. Esta é a sexta ordem da ajuda. Através do reconhecimento, ganho força. Através do meu reconhecimento, o cliente também ganha força para concordar com seu passado exatamente como foi. A desordem da ajuda é quando queremos que algo seja diferente do que é ou do que foi. Como se mostra um ajudante gostaria de que fosse diferente do que foi ou é? Quando ele quer consolar o outro. Consolar significa que ele lastima com o cliente sobre o que foi da maneira que foi. Ajudar em harmonia com um destino difícil. Quando uma pessoa vivenciou algo ruim, podemos sentir juntamente com ele, isso também nos afeta. Contudo, se concordarmos internamente com essa situação ruim como é ou foi, sentimos dentro de nós a força que ele pode conquistar com isso quando concorda. Então, não precisa ser consolado. Muitos ajudantes não conseguem suportar a realidade de um cliente. Ao invés de se expor a essa realidade, tentam consolá-lo. Com isso, encobrem a sua realidade, porque não podem suportá-la. Por exemplo, a realidade de que a morte do cliente está próxima ou que está entregue a um destino inevitável. Tão logo entremos internamente em sintonia com sua realidade, ficamos tranquilos. Através de nossa tranquilidade e nossa concordância com o seu destino, como é, o cliente ganha força para se expor a ele. Portanto, ajudar nesse sentido permanece em sintonia com a grandeza da vida e de sua plenitude. Também em sintonia com seu destino e sua dureza, simultaneamente com tudo. Então, o outro pode crescer na nossa presença, como nós crescemos quando nos expomos à realidade como ela é, a sua e a nossa realidade. A percepção especial. Continua, Renato. Continua. Para poder agir de acordo com as ordens da ajuda, é necessário uma percepção especial. O que disse sobre as ordens da ajuda não deve ser aplicado de modo rigoroso e metódico. Quem tentar fazer isso está pensando ao invés de perceber. Ele reflete e recorre a experiências anteriores, ao invés de se expor à situação como um todo e dela apreender o essencial. Por isso, essa percepção é tanto direcionada quanto reservada. Nessa percepção, eu me direciono a uma pessoa, entretanto, sem querer algo determinado, a não ser percebê-la interiormente, de uma forma abrangente e considerando a própria aproximação que deve ser realizada. Essa percepção surge do centramento interno. Nele, abandono o nível das reflexões, das intenções, das diferenciações e dos medos. Eu me abro para algo que me toca imediatamente, a partir do interior. Aquele que, como representante numa constelação, já se entregou aos movimentos da alma e foi dirigido e impelido por eles de uma forma totalmente surpreendente, sabe do que estou falando. Ele percebe algo que, para além de suas ideias habituais, torna-o capaz de ter movimentos precisos, imagens internas, vozes interiores e sensações incomuns. Esses movimentos o dirigem, por assim dizer, de fora e simultaneamente de dentro. Perceber e agir convergem aqui.
Portanto, essa percepção é menos receptiva e reprodutiva. Ela é produtiva, leva à ação, amplia e se aprofunda na realização. Normalmente, a ajuda que sobrevém dessa percepção é de curta duração. Permanece no essencial, mostra o próximo passo. Retira-se rápido e deixa o outro imediatamente em sua liberdade. É uma ajuda de passagem. Nós nos encontramos, damos uma indicação e cada um retorna ao seu próprio caminho. Essa percepção reconhece quando a ajuda é conveniente e quando prejudica, quando desencoraja mais do que promove, quando é mais um alívio da nossa necessidade do que servir ao outro, e é modesta. Ok, vamos fazer um intervalo, Rosa, abrir espaço para pessoas que queiram compartilhar algo ou perguntar. Oi, Renata, Patrícia. Ontem, na hora que... Alguma pergunta, Alice? Aqui do grupo não, Renato, mas tem uma pergunta offline que foi mandada pela Marilis. Ela está sempre aqui com a gente, mas hoje ela não pôde estar. Pediu que eu fizesse a pergunta aqui no grupo. Ela tem uma questão que ela gostaria de olhar melhor sobre as compulsões. A pergunta dela especificamente é: as compulsões são sistêmicas? Compulsão por compra, por comida, enfim, compulsões em geral. Bom, isso não é, a princípio, um tema relacionado a tudo isso que nós estamos lendo, né? Então, não sei, eu acho que desviaria a gente desse contexto do que está sendo lido. Então, ou eu deixaria isso para o final, mas não agora. Eu não acho que seria adequado a gente mudar de assunto assim tão drasticamente. Tá bem. Mais alguma pergunta, alguma observação? Alguém que gostaria de compartilhar? Não. Então, tá bom. Então, Rosa, vamos continuar, por favor? O seu microfone está fechado. Ah, ok. Abri. Observação, percepção, compreensão, intuição, sintonia. Talvez ainda seja útil descrever aqui as formas diversas de conhecimento para que, quando ajudarmos, possamos recorrer e escolher dentre elas a maior gama de possibilidades. Vou começar com a observação. A observação é aguda, precisa e direcionada para os detalhes. Por ser tão precisa, é também limitada. Escapa-lhe o que está ao redor, tanto o que está mais próximo quanto mais distante. Porque é tão exata, ela é próxima, resoluta e penetrante. E também, de certa forma, impiedosa e agressiva. Ela é a condição para a ciência exata e para a técnica moderna que é dela proveniente. A percepção é distanciada, precisa da distância. Ela percebe simultaneamente várias coisas, abrange com a vista, ganha uma impressão do todo, vê os detalhes ao seu redor e no seu lugar. Entretanto, no que diz respeito aos detalhes, ela é imprecisa. Este é um lado da percepção. O outro é que ela compreende o que é observado e percebido. Ela compreende o significado de uma coisa ou de um processo observado e percebido. Ela vê, por assim dizer, por trás do observado e percebido, compreende o seu sentido. Portanto, acrescenta-se à observação externa e à percepção uma compreensão. A compreensão é baseada na observação e percepção. Sem a observação e a percepção, não há compreensão. Ao contrário, sem a compreensão, o observado e o percebido permanecem desconectados.
Observação, percepção e compreensão compõem um todo. Apenas quando atuam juntas é que percebemos de forma que podemos agir de um modo significativo, sobretudo ajudar de um modo significativo. A intuição. Na execução e na ação, aparece frequentemente ainda um quarto elemento, a intuição. Ela está relacionada à compreensão, assemelha-se a ela, mas não é a mesma coisa. A intuição é a compreensão súbita da próxima ação a ser realizada. A compreensão é, muitas vezes, geral, compreende todo o contexto e todo o processo. A intuição, pelo contrário, reconhece o próximo passo e, por isso, é exata. A relação entre intuição e a compreensão é semelhante à relação entre a observação e a percepção. A sintonia é a percepção que vem de dentro, em um sentido amplo. Também está direcionada a uma ação, de maneira semelhante à intuição, principalmente a uma ajuda que conduz à ação. A sintonia exige que eu entre na mesma vibração do outro, que chegue à mesma faixa de onda, sintonize com ele e assim entenda-o. Para entendê-lo, preciso entrar em sintonia com sua origem, principalmente com seus pais, mas também com seu destino, as suas possibilidades, seus limites, também com as consequências de seu comportamento, sua culpa e, finalmente, com sua morte. Em sintonia, eu me despeço de minhas próprias intenções, meu julgamento, meu superego e daquilo que ele quer, do que eu devo e preciso fazer. Isso quer dizer, chego à mesma sintonia comigo e com o outro. Dessa forma, o outro também pode entrar em sintonia comigo, sem se perder, sem precisar ter medo de mim. Também posso estar em sintonia com ele e permanecer em mim mesmo. Não me entrego a ele. Em sintonia com ele, conservo a distância. E exatamente por isso, posso perceber precisamente o que posso e devo fazer quando o ajudo. Por isso, a sintonia é também passageira. Dura somente o tempo que dura e a ação que ajuda. Depois disso, cada um volta à sua vibração especial. Por isso, não existe na sintonia transferência nem contra-transferência, nem a chamada relação terapêutica. Portanto, nenhuma tomada de responsabilidade pelo outro. Cada um permanece livre. Ajudar em sintonia com a alma. Muitos ajudantes acham que devem colocar alguma coisa em ordem, da mesma maneira que se conserta algo que não funciona mais. Assim, por exemplo, consertamos um relógio quebrado ou levamos um carro que não funciona mais para a oficina. Lá é consertado e depois volta a funcionar. De forma parecida, alguns pais levam o filho ao terapeuta para que ele conserte e volte a funcionar novamente. Ou vão eles próprios ao terapeuta e dizem: aqui estou, agora me conserte. Não sei o que tem de errado, mas você tem que descobrir. Se olhar bem, vai ver o que eu tenho. Então você conserta e ficarei bem novamente. Tanto entre os clientes quanto entre os ajudantes, essa postura de que é impossível interferir dessa maneira é bastante difundida. Mas também podemos proceder de outra forma. Quando vemos que alguém tem um problema, trazemos algo à luz que, até então, estava oculto. De repente, o outro tem uma imagem diferente da sua situação. Então, o ajudante para de ajudar. Ele apenas traz algo à luz. Depois, não é mais ele quem trabalha, é a imagem que trabalha. Essa imagem não deixa a alma em paz e, assim, inicia-se um processo de crescimento na alma. Esse processo pode demorar muito tempo. Talvez 1 ou 2 anos e, de repente, algo está mudado. Mas não porque o ajudante fez alguma coisa, e sim porque uma imagem veio à luz.
E o que antes estava oculto começou a atuar, porque no final, cada um segue sua própria alma. O ajudante apenas ajuda o outro para que sua alma receba novas informações que não vêm de fora, e sim de dentro. Nas constelações familiares, como as conhecemos de antigamente, os clientes colocam a imagem, não o ajudante, e veem aquilo que eles mesmos colocaram, ou seja, permanecem consigo mesmos. Quando o ajudante transcende as constelações familiares no seu trabalho e trabalha com os movimentos da alma e do espírito, e, talvez no início, posicione somente o próprio cliente ou um representante dele, surge neles um movimento que vem do interior, sem determinações externas, e traz à luz algo que estava velado. Aqui atua algo no espaço. Trata-se de uma imagem no espaço, uma imagem atemporal que atua se a deixarmos da maneira como se mostra. Em muitas terapias se fazem perguntas. Tenta-se descobrir o que houve no passado. Mais tarde se quer saber como continuou, por exemplo, após um mês ou um ano. Dessa forma, nos movimentamos num eixo de tempo com início, meio e fim. Na maior parte das vezes, renuncio a essas perguntas e a esse conhecimento. Permaneço com aquilo que se mostrou como imagem, dentro do espaço. Isso atua como imagem e não é modificado. No máximo, é ampliado através de pessoas que são acrescentadas. Se perguntarmos pelo significado da imagem, a mesma perde a força. Por esse motivo, é importante não falarmos sobre a imagem. Depois do trabalho ter sido feito, despeço o cliente da minha alma. Eu o entrego internamente, por exemplo, aos seus pais ou antepassados, ou a alguma pessoa importante da sua família que antes estava excluída. Os clientes também se afastam de mim. Eu me liberto deles e eles de mim. Não precisam se preocupar com aquilo que penso. Assim, a força permanece totalmente dentro da sua própria alma. Tenho um respeito imenso diante da alma de cada indivíduo e diante de uma alma conjunta que a tudo conduz. Pessoalmente, não me intrometo. Em uma constelação, algo muito maior do que podemos expressar em palavras vem à luz. Algo essencial vem à luz, que brilha partindo de uma força e de um calor próprios. Deve permanecer exatamente assim. Qualquer tentativa de fazer perguntas, interpretar algo ou de indagar qual será seu efeito, destrói um grande presente. Quando trabalho com alguém, tento entrar em sintonia com a sua alma. Não presto atenção exatamente àquilo que a pessoa fala. Às vezes não pergunto. Deixo atuar o que vem do cliente em minha direção, em forma de vibração. De repente percebo, esse é o ponto fundamental. E com isso, eu começo, ou seja, desenvolve-se algo com mínimo de intervenção terapêutica. Ok. Vamos dar mais uma pequena pausa, Rosa. Ok. Vamos ver se existe alguma pergunta ou observação. A Mônica tem uma pergunta. Mônica, se você tiver com o microfone, pode habilitar. Acho que não. Eu vou ler a pergunta dela. Okay. A sintonia é a mesma coisa que empatia para o Bert? Não. Não. Existe... Essa pergunta... Foi feita uma pergunta meio que semelhante a semana passada, acho que no último encontro, né? Mas vamos lá. Intuição é uma coisa, sintonia é outra, e a semana passada falaram de sexto sentido, né? E agora ela está falando de empatia. Não, são coisas totalmente diferentes. Na intuição, ela é fruto de um exercício
que eu faço fora de mim, de observação e de percepção. Ou seja, eu tenho um movimento no meu olhar, onde eu olho para os detalhes, muito precisamente, de algo que se manifesta na minha frente, e depois eu faço o exercício contrário, que é o da observação, como o Bert escreveu ali. Que eu amplio o meu olhar e eu olho tudo que está em volta. E desse exercício de observar o pequeno e o grande, o detalhe e tudo que está em volta, são duas coisas que estão desunidas. Muitas vezes, através desse exercício, eu compreendo algo. Algo fica claro para mim. E quando esse algo claro me mostra qual é o próximo passo, a esse próximo passo nós damos o nome de intuição. Então, na verdade, ao contrário do que as pessoas imaginam, que intuição é uma coisa que acontece só porque alguém é intuitivo, isso não acontece dessa forma. Isso é fruto de um exercício de observação e de percepção. Então, é algo do qual o meu olhar ele está direcionado para fora, para um objeto. Então, isso é intuição. Sintonia, não. Sintonia funciona ao contrário. Na sintonia, eu busco algo dentro de mim. Eu me limpo de intenções, da minha vibração, dos meus julgamentos, e eu deixo ser invadido pelo campo do outro. Ou seja, eu subitamente, por não ter intenção, por abandonar meus julgamentos, por eu me deixar entrar em conexão com a pessoa ao meu lado, eu subitamente sinto o que ela está vivendo, o que ela sente, ou o que está em evidência e necessário naquele momento. É como uma onda de rádio, eu me sintonizo com a onda, a frequência do cliente. Eu faço isso de forma consciente e eu observo isso dentro de mim, no meu corpo. Então, subitamente, agora, eu sei como o outro se sente, ou como o outro pensa, ou como o outro deseja. Eu não tenho mínimo de julgamento. Eu apenas observo no meu corpo aquilo que acontece no corpo do outro, na alma do outro. E aí, subitamente, eu sei algo. Isso chama sintonia. Como ele acaba de descrever aí novamente. Sexto sentido não tem nada a ver com isso. No sexto sentido,